Pessoal, então vamos continuar os nossos estudos, né? A gente tem que entender uma coisa, né? Como eu estou utilizando uma função de hash para fazer os nossos espalhamentos, para espalhar bem, né, os nossos dados, para ficar sempre com velocidade rápida, né? Os nossos conjuntos, as nossas tabelas de espalhamento, os nossos tabelas de hash, né? A gente tem um detalhe muito importante, muito interessante que acontece. A gente não garante ordem de inserção. Por um acaso do destino, esses dados inseridos ficaram em ordem, mas eles não necessariamente ficam na ordem. Ficaram na ordem? Não, eles não necessariamente ficam na ordem. Não é ordem de inserção, é ordem de espalhamento, então pode modificar. Por isso que um conjunto, quando a gente cria, né, um conjunto hash, né, a gente não garante ordem de inserção. Se você quiser garantir ordem de inserção, você tem que utilizar uma outra, que é o linked hash set. O linked hash set garante isso daí. Então, eu vou salvar como, né? Só para a gente ter uma cópia aqui. Então, ainda estamos falando de set. A gente vai falar de sets, teste set ordenado. E é ordem de inserção. Ordem de inserção, né? Ordem de set, ordem de inserção. Beleza, então. Vamos ver o que eu precisaria fazer para ter aqui ordem de inserção garantida, né? Eu não poderia utilizar um hash set. Eu tenho um linked hash set. Então, linked hash set é o cara que vai garantir a ordem de entrada dos meus dados. E esse cara daqui é o que realmente garante a ordem. Então, conforme eu vou inserindo, ele vai surgindo ordenado, né? Então, nós temos agora, olha só, deixa eu só arrumar aqui, né? Apagar esse negócio aqui que não faz sentido mais. Vamos ver aqui, nós temos o Antônio, eu tento inserir o Antônio de novo, como é um set, não pode permitir a duplicação. Depois, Rogério, Angélica e Danilo. Compilando, rodando. Aí a gente tem Antônio, Rogério, Angélica e Danilo. Beleza? Diferente quando a gente estava utilizando o nosso set, e aí é o testa set. Se você for ver, é o mesmo programa, porém agora a gente está utilizando a classe hashset no lugar. Se a gente executar esse cara, a gente vai ter o seguinte. Olha lá, Angélica, Antônio, Danilo e Rogério. Não ficou na mesma ordem de inserção. Então, isso daí é um problema que a gente tem com o hash set, que se você quiser garantir ordem de inserção, você precisa não utilizar esse cara e sim implementar a utilização do link de hash set. Então, o link de hash set, ele garante ordem de inserção. E isso daí é um ponto inicial para a nossa conversa agora. A gente tem possibilidades bem interessantes, né? Às vezes acontece da gente trabalhar com conjuntos ou com listas ou com arrays, não importa a estrutura que a gente vai utilizar. Às vezes, né, surge essa demanda da gente ter aí necessidades especiais e a gente tem que avaliar quando cada caso é interessante, né? Eu vou colocar aqui no comentário, eu vou abrir aqui umas linhas e eu vou escrever para a gente quando cada caso acontece, né? E a gente vai discutindo isso daqui, né? A gente tem alguns casos, né, que a gente deve de analisar. Então, a gente tem busca, a gente tem a inserção, né? Inserção, e a gente tem a remoção. Remoção. São os casos que nós temos. Esses casos daqui podem acontecer para tabelas, hash, e aí, né, a gente tem as nossas tabelas hashes, que são uma das implementações de tabela hash, é o hash map, né, que é do set. E esse cara daqui, a gente tem uma análise que é feita em cima de
um caso médio, e nós temos também a tabelas hash. Então, a gente tem as tabelas hash para o pior dos casos, né? Então, quando acontece o pior dos casos, né? Pior caso, o que nós temos aqui, né? E isso daí é interessante para a gente analisar quando acontece o pior caso, né? De uma tabela hash, a gente tem aí uma situação que pode ser tratada ou avaliada de uma outra forma, né? E quando a gente deve utilizar. Obviamente, a gente ainda tem os nossos arrays, que ainda continuam existindo, né? E a gente tem nossas listas encadeadas. E aí, agora a gente vai trabalhar em cima da análise de cada um desses casos. A gente já sabe de alguns casos específicos, né? Quando a gente está falando de array, a gente sabe que ele tem uma complexidade na hora de buscar O de 1. É instantâneo, porque ele tem um índice, né? Então, quando ele utiliza esse índice daqui para buscar uma informação dentro de um array, é muito rápido, né? Quando a gente está utilizando listas encadeadas, o que é o benefício dela, o que é a coisa interessante dela, né? É quando a gente está fazendo inserção ou quando a gente está fazendo remoção. São os casos ótimos, né? Então, quando a gente faz inserção e remoção, são extremamente rápidos, né? Só que a gente tem um problema nas nossas listas encadeadas. A gente viu que como a lista encadeada, ela tem a referência do próximo, para a gente varrer, para a gente buscar alguma coisa, chegar em algum elemento, a gente tem que passar por todos. Então esse cara tem que passar pelo próximo, 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 até chegar no elemento que eu quero. Isso é custoso, né? Então isso daí não é legal. Então a complexidade O de N, quando a gente está falando em busca em listas, né? A busca em listas, ela é custosa para a gente. O inverso acontece nos arrays, né? Os arrays, eles têm o comportamento inverso. E isso daí é interessante, esse comportamento inverso. Porque quando a gente vai fazer uma inserção, se a gente estiver inserindo em uma determinada posição, por exemplo, no meio ou no início, é ruim, né? Porque ele tem que mover todo mundo. Então, a gente tem complexidade O de N nesse caso daqui. Então, isso daqui é uma coisa que é ruim, muito ruim, na verdade, né? Então, não tem o que fazer. No array não adianta. No array não tem escapatória nesse caso. Então, quando a gente utiliza para fazer a inserção ou a remoção em um array, a gente tem esse problema de ter que movimentar muitos dados, né? Então, para ele não é legal inserir nem remover dados. O contrário das listas que a gente viu aí, que elas são extremamente rápidas, né? E agora, o que acontece? Quando eu estou lidando com tabelas hash? Vamos pegar aí o caso médio, né? Que quando eu vou inserir numa tabela, eu consiga um espalhamento ótimo, né? Quando eu vou buscar, eu pego de um espalhamento ótimo. Se eu pego de um espalhamento ótimo, esse é o caso que a gente vai ter. O de 1. Então, é velocidade constante, né? Tempo constante, né? E é extremamente rápido isso daqui. Para a gente é muito interessante. Então, quando é O de 1, para inserir também, porque você viu que ele tem uma sacada muito inteligente, que ele calcula o hash, então é uma operação, e ele insere isso aí numa determinada posição. E essa posição é o que nos interessa aí, que é a forma dele fazer isso extremamente rápido, né? Então, no caso médio, ou no melhor dos casos, a gente sempre tem execução de tempo constante. No pior dos casos, quando a gente tem um espalhamento ruim, então quando a nossa função de espalhamento não é boa, ou quando o nosso objeto não tem uma geração de hashcode muito bom, a gente tem problemas. Já que a gente tem esses problemas, a gente vai ter aqui o pior dos casos, que é justamente quando essa situação sai de controle, é o O de N, né? Quando é o pior dos casos, ele vai ter que varrer uma lista, por exemplo, a gente viu, né, no nosso exemplo, no nosso código, quando nós implementamos uma função de espalhamento, e a nossa função de espalhamento sempre devolvia 1, ou seja, sempre inseria todos os elementos na mesma posição.
E isso daí é o pior dos casos, porque ele sempre vai ter que varrer todos esses elementos daí para fazer uma busca. E a mesma coisa acontece com o insert, né? Na hora de inserção, ele vai ter a mesma dor de cabeça. Por que, que uma tabela hash tem problema na hora de inserção? Porque ele tem que verificar se o elemento já existe, né? Se o elemento já existir, ele para, mas e se não existir? Se não existir, ele passou por todo mundo. O ADN. E agora nós temos aqui o outro caso, que é a remoção. E a remoção? Por que, que a remoção também, no pior dos casos, é o ADN, né? É tempo linear. Porque quando eu vou excluir, ele vai verificar se o elemento existe. Então, ele faz o mesmo teste. Só que para inserir, o elemento não pode existir. Para remover, ele tem que existir. É a única diferença dos dois métodos, né? Mas ele pesquisa a existência do elemento dentro. Então, ele cai no mesmo caso de inserção. É isso daí que nós temos, né, de tabela. E essa tabela é muito importante. É legal que vocês entendam essa bagunça nossa de falar de complexidade, né? Mas é importante. Quando a gente quer resgatar rapidamente valores, quando a gente tem alguma coisa que insere uma única vez, nunca mais mexe, e a gente sempre está pegando valores, a RAIS é uma resposta muito assertiva. Quando a gente está inserindo e removendo muito, insere, remove, insere, remove, insere, remove, insere, remove, remove, insere, remove, insere, remove, a gente vai usar as listas, né? As listas encadeadas ou ligadas, elas são de ótimo resultado para a gente nisso daí. Agora, quando a gente precisa usar o melhor dos dois mundos e a gente tem nossos objetos implementados a função de hashcode, e isso daí é um tópico para a gente conversar depois, mas fica legal a ideia de você saber disso daí, né? Saber dessa necessidade. Quando a gente tem essa implementação de hashcode muito bem feita, a gente tem um caso médio aí excelente, que é o OD1, tanto para busca, como para inserção, como para remoção. Por que, que a gente tem esse detalhe muito bom? Porque, na verdade, uma tabela de hash, ela é um array list de um linked list, né? Então, ele é um array de uma lista. E a gente pega o melhor dos dois mundos, né? Ele é rápido para buscar e é rápido para inserir ou remover. E o pior dos casos, né? Infelizmente, a gente também tem o lado ruim. E ele pega o pior dos casos dos dois também, que é quando ele vai fazer a busca ou quando vai fazer a remoção ou a inserção ODN. Então, essa daqui é a tabela de complexidade dos nossos elementos. Quando eu falo tabela de hash, é qualquer coisa que implemente um hash, né? Então, é quando faz o espalhamento. Nós temos aí uma técnica, das coisas que nós utilizamos, né? Uma das collections que a gente utiliza que faz isso daí é o set. Uma das implementações tem até o nome que deixa bem claro que isso acontece, que é o hash set. E a gente viu que se a gente quiser garantir a ordem de inserção, linked hash set. Tá aí as nossas brincadeiras, né? Vamos dar andamento e ver aqui o que nós temos a mais para a gente brincar. A gente tem mais um objeto, mais uma collection que é muito interessante. E essa collection, ela tem algumas funcionalidades que, pessoalmente, eu gosto muito. Eu vou abrir a documentação e a gente vai falar sobre elas. É o mapa. O map é uma interface muito interessante. Ele tem lá um conjunto de valores, né? Então ele tem um KV. Esse KV é de Key and Value, né? A gente tem lá uma chave e um valor. Ele tem um mapeamento de uma chave para um valor. Se você se você já estudou, né? Se já viu alguma coisa, você vai ver que nós temos uma relação muito próxima com o Python nisso daqui. O Python tem uma estrutura chamada dictionary. O dict, ou dictionary no Python, ele faz uma referência já aos mapas. Ele vai mapear uma chave para um determinado valor. Então, é chave, valor, chave, valor, chave, valor, sempre esse conjunto daí, que é muito útil para a gente. E aqui nós temos uma interface que representa uma relação de chave e valor que a gente pode utilizar, e aí a gente tem os valores que a gente pode determinar. Vamos dar algumas olhadinhas aqui para baixo, né? A gente tem também os immutables maps que podem ser utilizados, mas vamos nos métodos, né? Você pode limpar um mapa, eu acho que isso aí já é interessante, né?
a gente tem aqui o contains key, que é para verificar se uma chave existe, e tem o contains value, para verificar se um valor existe. Nós temos o equals para comparar, né, um objeto. A gente tem o get para pegar um objeto. Tem a função de hashcode também dentro dele, para você criar o hashcode desse cara. Tem lá o exempt para verificar se o mapa está vazio. Tem o keyset, que ele retorna um conjunto, né, um conjunto das chaves, que isso aí também é interessante, que aí você pode manipular isso daí e trabalhar da forma que precisar. Você tem lá o método de adição, de inserção no mapa, é o put. Então, você tem inserir, em vez de add, você tem um put, key and value, né? Você adiciona uma chave com um valor. Né? Isso aqui é bem interessante para a gente, que é diferente um pouco do que a gente já vem vendo. Né? Você tem os remove, né? Então, você pode remover uma chave, você pode remover uma chave e um valor, então você passa chave e valor e faz a remoção. Você pode também, aqui tem uma outra coisa legal, que é o replace, que você atualiza, né? Replace key and value, então você faz uma chave e um valor, chave e valor. Você pode modificar, gravar uma determinada chave com um determinado valor. E agora você tem aqui o replace key, value e value, né? Onde você tem o old value e o new value. Aí o que acontece? Você tem aqui uma chave com um valor antigo e você coloca um valor novo nela. Bem interessante também o size, e você tem o values, que devolve uma collection para você. Então tem aí várias implementações, vários métodos legais, e esse cara, ele é uma interface. Se é uma interface, ele cai no mesmo caso do set, no mesmo caso da Kiwi. A gente não consegue fazer objetos do tipo map. A gente tem algumas implementações. Quais implementações que a gente tem, né? Tem aqui, por exemplo, hash map. Opa, hash map é um mapa de hash, né? Então a gente tem aqui o hash map. O hash map, ele também fica dentro do Java útil, assim como o map também fica lá dentro do Java útil, né? É uma classe utilitária. E aí o que, que acontece? Ele também implementa, né, key and value. A gente tem lá a chave e valor. E quais métodos interessantes a gente tem nele? Vamos dar uma olhadinha rápida. Então a gente tem o clear, o clone, o contains key, contain value, temos o get, exempt, keyset, put, remove, replace, e size e values. Então, são alguns métodos interessantes que tem lá no mapa. E a gente tem um outro cara que é o linked hashmap. Qual que é a diferença de hashmap e linked hashmap? Você consegue imaginar? Bom, a gente já falou hoje que a gente tem o set, que é uma interface, e o set tem uma implementação que é o hash set, que ele não garante a ordem de inserção. Mas eu tenho o linked hash set, que ele garante a ordem de inserção. Será que segue a mesma ideia? Fica aí para a gente testar daqui a pouco. Então, nós temos aqui o link de hashmap. Ele segue muito à risca, né, os mesmos métodos, é muito parecido. Então, ele tem o clear, contém values. Ele contém values, mas ele não verifica se contém keys. Tem coisa diferente, então. Contém keys, ele não tem. Ele tem o get, ele tem o keyset, e tem o values, ele é bem restrito? Ele é um pouco diferente, né? Porque ele está lidando com uma linked list por trás. Então, quando é uma linked list por trás, a gente sabe que tem algumas diferenças de implementação aí, e isso daí é o que muda nele para o nosso hashmap. Mas vamos brincar um pouco, vamos escrever uns códigos para a gente ver o funcionamento aqui desses mapas, né? Vamos ver se a gente consegue fazer um mapeamento e entender quando que esse mapeamento é utilizado e aonde que ele faz sentido, né? Então vamos começar aí com uma brincadeira nova, vamos criar um arquivo novo. Eu vou chamar esse arquivo novo de mapa, né? Testa mapa. Então a gente vai fazer um testa mapa, um testa map, e a gente vai brincar com esse testa map aí. Vou colocar já dentro da pastinha devida. Tá aí. E a gente vai fazer essa implementação.
Vamos brincar um pouco com mapas, né, para a gente ver como que funciona. A gente viu que para fazer a utilização de um mapa, então eu tenho que fazer um import do java.util.map. Perfeito, então eu vou fazer uma implementação. Só que, por si só, o map é uma interface, eu não consigo criar objetos, logo eu tenho que fazer um hash map também, tem que importar esse hash map. E eu tenho que importar esses dois para a gente começar a brincar. Então, map e hash map foram importados. Vamos começar a brincar aí, vamos pensar de como que a gente pode trabalhar. O que eu vou fazer? Por exemplo, vamos imaginar que eu estou montando uma lista de chamada e eu quero colocar o número o número da pessoa e o nome dela. Então, na minha chamada, o número e o nome. Vamos criar um mapa para fazer esse tipo de referência, né? Então, vamos fazer essa brincadeira. Map, e aí a gente vai usar lá qual que é a implementação. Eu quero colocar um número e eu quero colocar um nome. Então, eu vou utilizar o wrapper integer e string. Beleza, agora eu tenho lá integer e string. Bacana. Esse cara daqui eu vou chamar de pessoas. Eu vou listar as minhas pessoas da minha sala, ou chamada, né? Pessoas. Vou deixar pessoas mesmo. Vamos ver aí como que vai ficar. New. E aí agora eu tenho uma implementação. Eu tenho um hash map. Hash map. Lembrando, eu posso implementar, colocar lá integer, vírgula, string, ou simplesmente posso deixar em branco, que também funciona. Esse aqui, vou deixar em branco e vamos ver aí o que acontece. Legal. Agora, ó, vamos compilar esse cara. Esse cara compilou, não deu erro, então quer dizer que as nossas montagens estão certas. E como que eu vou fazer? Eu quero ver como que esse cara funciona. Então vamos começar com nossas impressões, né? Vamos ver lá. System.out.print ln e eu vou mandar imprimir aqui as minhas pessoas. E aí vamos ver o que sai nisso daqui. Compilou, executou, ele sai agora com uma chave, né? Uma abre e fecha chave. Diferente do que a gente estava lidando até agora. Até agora, tudo que a gente estava fazendo estava com colchetes, né? Então agora já tem uma diferença que deu para ver alguma coisa aí. Vamos fazer lá pessoas, ponto, e aí o método para inserir, para colocar dentro, eu acho que é o método para colocar dentro do nosso mapa, é o put. Então, put, e aí eu vou inserir. E agora eu quero inserir, por exemplo, o número 21 e vamos colocar um nome. Léo Tuber. Léo Tuber. E eu quero imprimir. Então, fiz lá a impressão. Então, vamos imprimir. Compilei, rodei. Opa! 21, Léo Tuber. 21 igual Léo Tuber. Interessante. Vamos tentar fazer mais um aqui. Vamos inserir um outro valor, por exemplo, 21, 27. Agora é a senhorita K. Li. Ula. Olha só que legal. Ele está agora falando que é chave igual valor, vírgula, chave igual valor, vírgula, chave igual valor. E assim a gente está indo. Olha só que bacana, hein? Oh, legal. Então quer dizer que se eu adicionar mais um aqui, o que nós temos, né? Vamos colocar aqui a um outro valor qualquer, 19, por exemplo, né? Gabs Rui de Gamer. Opa, olha lá que legal, ele está colocando todo mundo.
E ele insere bonitinho. E a gente começa a ver agora que existe um esquema de eu pegar uma montagem que é um pouco diferente, mas ela faz muito sentido, né? E eu agora tenho uma chave e um valor, uma chave e um valor, uma chave e um valor, uma chave e um valor. Perfeito, estou imprimindo isso daqui direto, né? E se eu quisesse fazer uma impressão, por exemplo, só das chaves ou só dos nomes, né? Será que eu tenho uma implementação que possa fazer isso daí? É uma boa pergunta, né? Porque não sei, né? Mas vamos ver se eu consigo, né, pegar alguma coisa disso daqui, né? Então, eu consegui inserir, consegui colocar na minha lista, no meu mapa, eu consegui inserir o que eu queria. Então, vamos pegar aqui, vamos ver se eu consigo pegar uma pessoa, né? Então, vamos lá. Pessoa de código 27. Será que eu consigo pegar a pessoa de código 27? Bem, não sei. É uma boa pergunta, né? Vamos voltar na documentação, vamos dar uma olhada lá no map, vamos ver os métodos que nós temos. Pegar get, né? Vamos dar uma olhada lá. Get. Opa! Olha aqui, se eu der um get e passar uma aqui, ele me devolve um value. Legal, legal, legal. Então, se eu pegar aqui pessoas.get e passar um value para ele, por exemplo, 27, ele vai me devolver isso daí, né? Olha lá, pessoa de código 27. Ele vai me devolver o value. Teoricamente, Caliula. Então, a gente vai devolver a Caliula. Compilando, executando. Rapaz, então quer dizer que eu consigo. Olha que legal, a gente consegue então devolver um determinado valor passando a chave. Perfeito, a gente consegue fazer isso sim. Bacana, bacana. Tem uma forma de iteração que ela foi implementada, eu não lembro de qual versão do Java, mas é uma das últimas versões do Java. E ela utiliza Lambda. Então, eu gostaria de mostrar para vocês uma possibilidade, né? Não tem obrigatoriedade nenhuma de vocês aprenderem, é uma técnica utilizando Lambda. Programação com Lambda é uma das evoluções que a gente tem aí do Java que são mais consideradas, né? São vistas com muito bons olhos. Então, vamos pegar agora e fazer um teste, né? Como que eu posso fazer uma implementação dessa? A gente vai utilizar um for each, né? Mas só que o for each nosso, ele só vai rodar se a gente pegar um conjunto. A gente não pode usar um for each num mapa. A gente tem que usar numa collection mais simples, né? Então vamos pegar lá, por exemplo, eu posso usar, mas como que eu pegaria isso, né? Vamos ver novamente a nossa documentação. Opa, tenho aqui um return asset view of the keys contained in this map. Ele vai retornar um conjunto das chaves existentes dentro desse mapa. Que ele devolve um conjunto de chaves. Perfeito. Então esse cara devolve um conjunto de chaves. A gente pode utilizar isso daí. Então tem algumas possibilidades. Vamos lá com as nossas possibilidades. Já que ele devolve um conjunto de chaves, a gente pode pensar dessa forma. Pessoas, ponto. Eu vou pegar o conjunto. Que 7 é o nosso método, correto? Então, que 7. Ele devolve meu conjunto de pessoas. Está aqui a nossa brincadeira. Só que esse conjunto eu consigo iterar. Existe um método chamado for each. Esse método for each é o que chama, é um método, né? É o que chama a implementação via lambda, né? Do que eu quero fazer. Então, for each. Então eu vou fazer um for each. E aí o que acontece agora com o nosso for each? Eu preciso criar uma chave, né, para que eu possa ver, né?
E aí vamos chamar essa chave de matrícula. Pode ser? Vou chamar aqui de matrícula. Matrícula. E aí a gente vai usar uma flechinha, né? Menos, maior, uma flechinha. E essa flechinha é assim mesmo, é um traço e aí o sinal de maior. E aí agora a gente vai abrir uma chave. Abre chave, fecha chave. É isso daí, a nossa implementação. E dentro desse espaço daqui, a gente vai escrever o nosso código. Então, aqui eu vou abrir uma linha, né? Só para ficar mais organizado, e eu vou colocar o que eu quero. Eu quero, por exemplo, fazer um system out print. Então, eu vou escrever aqui, ó, system.out.println. Então, vou fazer uma impressão. Eu quero imprimir o quê, né? Bom, eu quero imprimir pessoas.get, só que aí eu vou passar a matrícula. Matrícula. E aí eu passo a matrícula da pessoa. Tá aí uma implementação interessante para a gente. Estou passando aqui a matrícula. Deixar separadinho para ver que tem os parênteses, né? Tá aí. Estou fazendo a chamada do get passando uma key. E aí ele vai iterar e vai imprimir cada valor em uma das linhas. Nós teremos, então, como resultado, compilando, executando, olha lá, primeiro nome, segundo nome, terceiro nome. Belezinha. E olha que legal, ele faz a iteração também dessa forma. Conseguimos fazer um iterador. Aí você pode falar assim, mas eu achei difícil esse for each. Ele é diferente porque considero também a necessidade de estudar lambda. A gente está falando de lambda, já comentamos, mas vendo e colocando a mão foi a primeira vez, né? Eu acredito que tenha sido a primeira vez. Mas e se eu quisesse, por exemplo, usar o nosso for each convencional, né? Será que eu conseguiria? Sei lá. Será? Claro que a gente consegue, né? A gente tem que entender aí a montagem, como que vai ser. A gente tem que ver que esse cara daqui, ele vai devolver para a gente um determinado conjunto. Então, vamos pegar esse cara e ele vai devolver um conjunto. Então, vou criar uma variável do nosso tipo, e o tipo que ele vai devolver, quem que é o tipo? Tipo da chave. A chave nossa é integer. Beleza? Vou colocar aqui matrículas, porque eu vou trazer todas as matrículas, é o conjunto, né? Matrículas. Trouxe as matrículas. Perfeito. Tá aí, eu trouxe as matrículas. Agora, eu tenho aqui uma lista, né? Isso aqui é apesar de ser um conjunto, é uma lista, funciona igual. A gente pode fazer um for, e aí a gente tem aqui a nossa iteração também, vai ter um system out print, a gente vai ver como que a gente imprime isso aqui, né? Mas olha só que legal. O que nós temos agora? Nós queremos iterar a nossa lista. Qual que é a lista que a gente quer iterar? Matrículas. É ela. Matrículas é de que tipo? É do tipo integer, né? Então, todos os valores dentro dela são integers. Então, integer. Beleza. Agora eu preciso aqui de um nome de alguma coisa que seja representante de matrícula. O que eu posso fazer? Para cada matrícula em matrículas, então, para cada matrícula em matrículas, eu vou fazer a impressão dela. E, novamente, o que eu vou fazer? Exatamente isso aqui, ó. Eu vou pegar pessoas.get matrícula, da mesma forma. Então, ou faz de um jeito, ou faz do outro. E a gente tem... Cadê? Cannot find symbol. Eu não importei um 7? Não importei um 7, óbvio, né? Pronto. Agora eu tenho. Beleza, vamos lá. Compilando. Deu tudo certo. Executando. Ele tem a mesma execução. Olha que legal. Então, ele consegue fazer funcionar da mesma forma. A gente consegue trabalhar em cima disso daí. Você pode utilizar o método contains para verificar se uma chave existe, né? Então, tem lá ó, os métodos, né? Cadê? Aqui no início, contain key.
ele retorna verdadeiro ou falso, contém value e retorna verdadeiro ou falso. Eu posso verificar se existe algum valor dentro da minha lista. Isso daí é legal, posso verificar se um objeto existe lá dentro. A gente já utilizou o método get, o keyset, os contains a gente já veio brincando, o put a gente já utilizou, o remove, a gente pode tirar alguém da nossa lista passando a chave que a gente quer e ele remove, o size retorna o tamanho do nosso mapa, né? E esses aqui são os mapas, são o básico do básico do básico dos mapas, né? Então, eu gostaria de deixar isso daqui, né, como brincadeira para vocês. Vou fazer aqui uma exemplificação, então eu poderia fazer uma outra implementação. Tenho linked hashmap, vou só trocar lá, opa, troquei, compilando, funciona, roda, e olha só, agora ele tem uma ordem que ele respeita, que é a ordem de inserção, né? Nós inserimos o Léo, a K e o Gabi, né? Então, Léo, K e Gabi, tá lá na mesma ordem de inserção, tá bom? É a diferença quando você utiliza linked hashmap ou você simplesmente utiliza hashmap. E aí você tem aqui as ordens diferentes, né? Ele vai respeitar a ordem dele, ele colocou na ordem dele lá e tá tudo certinho. E aí você vai em cima disso daqui. Bom, eu acho que, como eu disse, era somente para dar uma ideia. E isso daqui foi a última desse semestre, né? Semestre que vem, se Deus quiser, tem mais. Espero conseguir fazer melhores coisas no semestre que vem, dar melhores exemplos, dar uma melhor aula e espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido alguma coisa útil com esses exemplos que a gente fez, né? É isso daí, pessoal.